Você conhece alguém que tem alergia alimentar? Se respondeu sim, fica com a gente, que esse é o tema do nosso bate-papo de hoje aqui no Guia Viver Bem. Eu estou recebendo a médica alergologista, a doutora Simone Diniz, que entende tudo de alergia alimentar e a gente vai esclarecer muitos pontos que estão sendo questionados aí entre os pacientes e entre os médicos também. Tudo bom, Simone? Um prazer lhe receber mais uma vez aqui no Guia Viver Bem. Olá, Juliana, o prazer é todo meu. Doutora Simone, o que é alergia alimentar? O que é que causa alergia alimentar e como é que ela se apresenta? Então, a alergia, de uma maneira em geral, é uma resposta exagerada do organismo da gente a uma substância em relação aos alimentos, principalmente as proteínas dos alimentos, né? E ela pode se manifestar de várias formas e de leve a grave. Então, você pode ter uma reação só na pele, uma urticária. Você pode ter sintomas respiratórios que também podem ser leves, coçar nariz, coriza, mas você pode também fazer uma edema de glote e pode fazer um choque anafilático por causa da alergia alimentar, podendo até mesmo chegar a óbito. Graças a Deus não é a maioria dos casos, mas a reação pode ser de leve a uma reação grave. Como é que é diagnosticada a alergia, Simone? A história clínica, Juliana, é muito importante no diagnóstico de alergia alimentar, porque nem todos os alimentos nós podemos dosar laboratorialmente, né? Pedir as IgEs específicas ou fazer os testes cutâneos, porque existe registrado 171 tipos de alimentos que pode desencadear alergia, até hoje. Pode ser que amanhã já seja mais. Então, em relação a tanto os exames feitos em laboratório, como o teste cutâneo, o prick test, a gente tem um número limitado de alimentos que a gente pode dar esse diagnóstico. Existe ainda a possibilidade, que é outro exame que a gente chama prick to prick, que a gente pode fazer com alguns vegetais, alguns legumes e algumas frutas, que a gente pega o próprio alimento, faz a puntura no alimento e coloca na pele do paciente. Mas também é um número limitado de alimentos que a gente pode fazer isso. Então, a história clínica é extremamente importante para o diagnóstico, tá? Então, e só complementando, os exames laboratoriais, eles são importantes, mas eles não fecham o diagnóstico, tá? Porque às vezes acontece do paciente chegar com um exame positivo ou um teste de cultura positivo e não ter clínica com aquele alimento. Então, nós especialistas, nós temos uma responsabilidade enorme quando a gente vai dar o diagnóstico de alergia alimentar. Porque às vezes você cria um transtorno na vida do paciente, da criança, do adulto e da família, muitas vezes. Então, o exame positivo é importante, mas é um exame complementar, certo? E, na verdade, o que a gente chama de padrão ouro para dar diagnóstico de alergia alimentar se chama TPO, teste de provocação oral, que é muito mais comum, como nas crianças, quando tem alergia à proteína do leite de vaca, e a gente quer ver se a criança já está em condições de ingerir ou não, a gente faz a provocação. Então, a gente tem esse arsenal aí todo para dar diagnóstico, mas a história clínica tem que ser bem colhida, bem avaliada do dia a dia, os detalhes, como é que a comida é feita, porque às vezes já chega assim, aí tive alergia a camarão, e não é um camarão, é um condimento que foi usado para aquele preparo, ou é o tipo do camarão.
Então, a história clínica é extremamente importante, os exames laboratoriais ajudam sim, e para a gente saber, principalmente na criança, se ela voltou, e principalmente em relação ao leite, que é o alérgeno mais comum aqui no nosso país, se ela voltou a tolerar, não a tolerar no sentido dela ser intolerante, mas o organismo dela voltou a suportar a ingestão, já não reconhece mais como uma proteína estranha, se chama TPO, que é o teste de provocação oral. É possível uma pessoa ter alergia, eu digo até já adulto, ter alergia a determinado alimento e depois não ter mais? Ou ao contrário, passei a minha vida inteira tomando leite e agora fui diagnosticado com alergia? Ou não? Isso muda no decorrer dos anos, no decorrer da vida e também diante dos hábitos de cada pessoa? Então, a história da doença alérgica como um todo vem se modificando ao longo dos anos, né? Hoje a gente vive quase uma epidemia de doenças alérgicas de uma maneira em geral. Isso tem a ver com mudanças dos nossos hábitos. Mas focando aqui na alergia alimentar, sim, vem mudando, tá? Porque antes as crianças ficavam boas, começavam a tolerar a ingestão dos alimentos, voltando, focando no leite. A maioria das crianças até por volta dos 2 anos. Hoje, 26% dos pacientes APLV, eles permanecem alérgicos depois dos 7, chegando na adolescência e alguns na vida adulta. E alguns apresentam quadros graves, né? Que graças a Deus hoje a gente tem uma intervenção que se chama dessensibilização específica para o leite, não é a vacina, tá? É uma dessensibilização oral que se faz, deve se fazer em ambiente apropriado, uma clínica apropriada ou a nível hospitalar, que inclusive aqui nós não fazemos, porque a gente precisa de uma estrutura, de uma equipe multidisciplinar, mas tem pacientes meus que eu encaminho para fazer fora, naqueles pacientes que correm risco de vida por ingestão acidental, né? Tipo, você vai para uma festinha, você levou toda a comidinha do seu filho, sem leite, sem derivados do leite, mas um amiguinho brincando com ele, você se distraiu, ele foi lá, comeu um brigadeiro que o amiguinho estava comendo. Então, e o paciente não é todo paciente, assim, também queria deixar isso bem claro, né? O nome da doença é a mesma, a PLV, mas cada um tem o seu. Porque assim cria também para algumas mães que não têm filhos tão graves assim, um estigma para a criança muito grande. Né? Ser alérgico é um peso, é um peso na vida de algumas pessoas, e principalmente em relação aos alérgenos mais comuns, né? Que é o leite, depois do leite, o ovo, o trigo, a soja, o trigo, amendoim e castanha por causa das nossas mudanças de hábitos, né? E aí isso aí já começa a mais ficar o adulto, né? Inclusive em relação a essa questão, sua primeira pergunta em relação à questão ao adulto, nós passamos a gerir muito o ovo, né? O ovo deixou de ser vilão, que aumenta o colesterol, para ser mocinho. Então, como não sei quantas claras, não sei quantos ovos durante o dia, né? E com isso a gente vem percebendo que o adulto tem começado a fazer alergia alimentar. Em relação ao prognóstico, a criança que desenvolve alergia, ela tem mais chance de ficar curado ao longo da sua vida do que o adulto. O adulto, quando tem, ele tem e vai ficar com ela. É muito difícil você ver um adulto ter e deixar de ter. Agora, eu faço uma ressalva, isso quando é um diagnóstico firmado de alergia alimentar, tá? Tem um chamado pseudoalergia alimentar, que na verdade hoje a gente até acha que isso tem muito mais a ver com espécie
do camarão, de que ter ou não ter, né? Existe paciente, tem dia que eu como e tenho, tem dia que eu não como, não tenho. Então tem essas duas vertentes. A questão da espécie do camarão, como também fatores facilitadores da alergia. Atividade física, ingestão de bebida alcoólica. Então, eu já tive um caso de um adolescente que ele só fazia reação alérgica ao camarão se ele comesse e fosse fazer atividade física. Os exames eram negativos. Como também o álcool é facilitador da reação alérgica. Então, só enfatizando como a história clínica é importante, né? Porque são muitos detalhezinhos para a gente fechar diagnóstico ou excluir o diagnóstico. Simone, eu não sei se é impressão minha, mas a sensação é que todo mundo ao redor tem alguma alergia alimentar, principalmente ao leite, né? As pessoas também confundem muito com a intolerância à lactose. Explica essa diferença e me diga, você como alergologista que atende aí muitos pacientes, tem muito super diagnóstico? Você é alérgico sem a pessoa ser? E qual o risco disso para a pessoa? Então, existe um autodiagnóstico, né? Principalmente quando é relacionado com sintomas gastrointestinais, dor abdominal, distensão, diarreia, constipação. Que isso é um quadro que pode acontecer numa reação alérgica, pode, mas ele é muito mais comum na intolerância. A alergia, Juliana, é a proteína do leite, que pode ser a caseína, a alfa-beta-globulina. E a intolerância é a lactose. Então, o paciente que é intolerante à lactose, ele suporta o leite sem a lactose, vai tocar a vida dele. Ou toma a enzima antes, vai tocar a vida. Agora, o paciente que é alérgico ao leite, ele não vai tolerar o leite sem a lactose e também não toma leite de cabra, porque lá atrás existia isso. Ai, meu filho é alérgico ao leite, mas eu dou leite de cabra. Existe uma proteína comum, tanto no leite de cabra como no leite de vaca. Existe um exame que é dosagem de IgG, que faz para 140, 150 alimentos, eu não sei bem ao certo. Que alguns pacientes chegam aqui no consultório com o resultado desse exame, se diagnosticando como alérgico. Tá? Então, existe uma diferença. IgE é um exame que pode confirmar ou não o diagnóstico de alergia, mas IgG não tem o menor respaldo científico para se dar diagnóstico de alergia alimentar. E às vezes isso cria um caos na vida do paciente, adultos e crianças. Então, assim, eu pego pacientes aqui no consultório que precisam, que já estão vivendo uma fase de ter que ter apoio psicológico de tanto que você deixou de poder consumir. Não pode consumir isso, não pode comer isso, aquilo, não pode, não pode, não pode. E assim, alimentação, né, é uma coisa que te dá, dá prazer. Se alimentar é uma coisa social, né? Então você passa a não poder fazer mais nada, a não sair para lugar nenhum, ou só levar o que você pode comer, ou aí também existe o outro lado das pessoas começarem a ficar, só tá ficando, né? Mas só que um médico, um profissional de saúde foi lá, pediu o exame e pediu para evitar para o resto da vida. A pessoa vai fazer o quê? Vai evitar para o resto da vida. Então, esse exame IgG para alimentos não tem o menor respaldo até hoje. Respaldo científico para dar de alergia alimentar, tá? Certo. Simone, no caso dos pacientes que realmente têm essa alergia comprovado, num momento de urgência, né? Como é que eu sei que aquele alimento vai me dar uma reação alérgica forte? O que é que eu tenho que fazer? Porque tem gente que morre, né? Numa crise alérgica. Sim. Então, a gente teve um caso no verão, sei lá, acho que faz mais ou menos uns 5 anos, que uma pessoa estava em cotovelo, comeu ova de curimatã
e não conseguiu chegar no hospital e não sabia que era alérgico, né? Isso aí, no caso, não foi nenhuma ingestão inadvertida. Eu vou te responder isso, mas me veio agora os pacientes brincam um pouco com isso, né? Então, assim, tem pacientes que são sabidamente alérgicos e dizem, eu vou continuar comendo, eu vou tomar um antialérgico e vou comer, né? Pode ser que um dia isso não dê certo. Então, isso não é uma recomendação médica, tá? Tomar um remédio, tomar um antialérgico, tomar um corticoide e comer. Porque pode ser que os remédios, eles inibam uma reação imediata, mas você pode fazer uma reação tardia, que pode acontecer 6 a 12 horas depois e que pode ter uma gravidade importante. Então, a orientação é: se você é alérgico, você não deve ingerir. Os pacientes, eles devem ter o que a gente chama um plano de ação para uma reação alérgica, né? Principalmente em relação às crianças, né? Que ainda permanece depois dos 2 anos alérgica à proteína do leite e começa a ter que ir para a escola, né? Então, a mãe deve levar uma recomendação para a escola, falar com a nutricionista, e isso não é igual para todo mundo, tá? Isso é que se chama de medicina de precisão, medicina personalizada, porque tem um que faz choque anafilático, mas tem outro que só piora a dermatite atópica, tá? Então, assim, não é igual para todo mundo, tá? E deve haver um plano de ação. E para os pacientes, Juliana, que fazem os quadros mais graves, choque anafilático, né, anafilaxia, o que salva em qualquer ambiente é a adrenalina. Inclusive, assim, gostaria de convidar todos, porque a gente está vivendo um momento ímpar no nosso país. A Câmara de Deputados está fazendo uma votação que todo mundo pode participar para que os pacientes que têm indicação possa ter adrenalina autoinjetável. O que é adrenalina autoinjetável? É uma adrenalina em forma de caneta que o paciente, quando o paciente grave, que sabe que começa a ter os sintomas e que vai agravar, ele pega, tira a tampa e injeta na coxa. Então, assim, adrenalina auto-injetável salva vidas. E nós, alergologistas, nós estamos numa caminhada de anos, tentando ter isso aqui no Brasil. Porque não existe adrenalina nem para comprar. Quando eu tenho pacientes que têm indicação de ter, eu preciso que eles comprem através da importadora de São Paulo, que é caro e que só vale por um ano. Então, assim, é tão complicado isso. E a gente está vivendo esse momento assim com muita alegria e torcendo demais que isso seja aprovado, que é o que salva. Aí depois o corticoide, o antistamínico, né? Cada paciente vai ter seu plano de ação. Mas a adrenalina é que salva o paciente grave. Você falou dessa votação. Todo mundo pode votar, dar essa orientação, porque a gente aproveita também essa entrevista para chamar a população para participar também. Então, existe um link que depois você me fala como é que eu posso fazer isso. Hoje a maioria das pessoas tem aquela conta gov.com, né? Principalmente os adultos por causa de vacina, com carteira de motorista, enfim. Entra lá e coloca voto, sabe? Confirmado, concordo, e que isso está fazendo assim, eu ando de ontem para hoje pedindo pedindo votos, porque isso vai fazer uma diferença, porque eu já perdi pacientes por causa disso. Existe uma questão aqui hoje com a energia eólica, esses campos agora que tem, né, tem dado emprego a muitas pessoas, eles pedem para os pacientes fazerem testes alérgicos para abelha. Aí o paciente chega com a IgE, aí já é o exame positivo para abelha. Mas já foi picado várias vezes, nunca teve nada. Doutora Simone, deu um laudo. Como é que eu vou dar o laudo? Vou dizer que o paciente não pode trabalhar se o paciente não tem nenhum histórico de alergia grave, não tem asma, não tem outras doenças alérgicas,
né? Então, assim, a adrenalina autoinjetável é para esse paciente também, entende? Que não tem histórico, não tem outras doenças, já foi picado e não teve nada, né? É uma sabatina que eu faço quando o paciente chega, que vem com a titulação baixa, né? Obviamente, se fazer com a titulação muito alta, não tem negociação. Pode aqui jurar de pé junto que nunca teve nada e não vai ficar liberado. Mas as empresas hoje pedem esses exames antes de admitir os pacientes, antes de admitir os funcionários das empresas de energia eólica. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que aí quem está assistindo vai lá, clica e já faz, já dá a sua contribuição, né? Pode ser alguém da sua família, ou o seu voto pode ajudar a salvar outras vidas, né? Se você não conhece ninguém que sofre com essa alergia grave, e muitas vezes pode ser até você que nem sabe e de uma hora para outra tem essa reação. A primeira reação alérgica já pode ser uma reação grave? Pode. A primeira reação alérgica já pode ser uma reação grave. Né? Tem determinados tipos que provocam reação, medicamentos, né? Alimentação e picada de insetos. Formiga é muito traiçoeiro. Tem uns tipos de formiga que desencadeiam reações bem graves. Né? Esse paciente que eu perdi um paciente que morava em Serra do Mel e que não deu tempo de chegar na unidade. Entende? Então, assim, é uma coisa grave. É uma coisa grave. E o que eu fico mais feliz é porque isso vem, isso vem para o SUS. Isso vem para o SUS. Né? Que não, particularmente, é um direito de todos. Não só aqueles que podem comprar. Então, grande pleito é não só ter no Brasil, mas que todos tenham acesso. Ótimo. Doutora Simone, muito obrigada. Se você pudesse deixar aqui as orientações finais, aquelas informações que as pessoas fiquem gravadas, né, na cabeça para se proteger, não só a si, mas também com as pessoas que você conhece, das reações alérgicas, principalmente aos alimentos. Então, alergia alimentar existe, vem aumentando a incidência, mas nem todo mundo tem, tá? O diagnóstico tem que ser bem dado, tem que ser bem esclarecido, né? A história clínica é muito importante. Procurar especialistas é muito importante. Ficar atento, porque às vezes o que é que acontece? Quando o paciente tem qualquer tipo de reação, principalmente se for na pele, uma urticária, que é tipo a picada de inseto, a primeira coisa que o paciente pensa é que foi alimento. E aí ele fica procurando. Então, às vezes, já começa a tumultuar a vida daí, né? Alergologista existe no serviço público também, tá? A Policlínica Zona Sul, eu sou de lá, atendo lá. Existe outra profissional lá também. Então, assim, pode parecer, mas não ser alergia, tá? É uma coisa importante. Valorizar quando tiver diagnóstico, não subestimar, porque do mesmo jeito que existem as pessoas que tumultuam a vida, existem outras que subestimam o diagnóstico e acham que não, e acham que ficou bom, ou às vezes a própria família fala, não, você mas ficou bom, e oferece. Então, eu acho que é uma coisa que só o médico deveria dar essa autonomia aos pais de quando oferecer ou se não oferecer, ou de como oferecer, né? O esclarecimento em relação também a fatores que são facilitadores, como a bebida, a atividade física, que intolerância não é alergia, né? Que nem todo exame é para alergia, embora alguns profissionais da área de saúde peçam IgG para dar diagnóstico de alergia, não se dá diagnóstico de alergia. Acho que é basicamente isso. Quase uma aula sobre alergia aqui.
Muito obrigada, doutora Simone. Um prazer conversar com você. Juliana, espero ter contribuído de alguma forma. E votem, por favor. O link está aqui na descrição do vídeo. Tá bom, então. Um beijo. Obrigada. Outro.